ajudar. Isso é terrível. Um pai, uma mãe, um amigo, uma amiga. A pessoa está ali na situação difícil e tu está pior do que a pessoa. Tá? Então, assim, é muito importante aprender sobre isso para que você verdadeiramente prospere, para que você pelo menos tenha uma base, também a questão da alimentação e outros fatores. A gente não pode ser bitolado como crente, como cristão, e ignorar o assunto dinheiro, né? E uma teologia errada é a teologia da prosperidade, no sentido de tudo é dinheiro, dinheiro pelo dinheiro, vamos arrancar dinheiro. Isso é errado. Eu estou falando da vida real, da nossa vivência e convivência com o assunto dinheiro. E a maioria dos problemas que as famílias passam tem a ver com dinheiro. Ou excesso de dinheiro sem sabedoria, ou a falta dele. Então, para mim, o dinheiro é muito importante, mas não é o dinheiro. E quando eu falo sobre dinheiro, eu, na minha vida, através até desse curso que eu fiz, como eu já disse para vocês há uns 15 anos atrás, a minha consciência, a minha concepção, o meu olhar para o dinheiro mudou absurdamente. Eu tenho definido na minha vida sobre dinheiro. Não tenho ganância, não tenho ambição no que é dos outros. Eu aprendi a gerar valores. Não preciso ficar pedindo às pessoas como pastor, desesperadamente, gananciosamente. Não. Dinheiro nem se pede e nem se faz. Dinheiro se gera. Eu aprendi que eu tenho que gerar dinheiro. Deus nos deu habilidade e talentos para fazer dinheiro. Deixa eu explicar, deixa eu corrigir a fala para você entender perfeitamente. Olha aqui. Todo ser humano tem talentos e habilidades. Todo ser humano. Talentos manuais, de cantar, de jogar bola. Esse eu não tenho, não, irmãos. Eu tenho talento de ter perna de pau. Se isso der dinheiro, tá ótimo, mas até hoje nunca vi, né? Não, o palhaço ganha, né? Então aí, pelo menos, ganhar fazendo isso. Mas, brincadeiras à parte, eu quero que você entenda que Deus ele colocou em cada um de vocês talentos e habilidades. Cada um tem ali um, dois talentos. Ninguém não tem nenhum talento. Todo mundo tem talento ou habilidade. E esse talento e habilidade ele foi feito para gerar dinheiro. Neymar tem a habilidade com a bola. Ele ganha dinheiro com isso. Entendeu? Quem tem talento de fazer artesanato, coisas com a mão, detalhes ali, tem habilidade com comida, né? Tem gente que tem habilidade de fazer comida, talento para fazer comida. Cada um vai usar para gerar recursos. Outros têm um talento profissional de trabalhar para outras pessoas, gerenciar, ser gestor, ser gerente, supervisor, liderança, que é uma habilidade de você conseguir liderar, de você fazer. Então, Deus é muito perfeito. Só que as pessoas não têm esse entendimento de que, ora, peraí, Deus colocou em mim talentos e habilidades. O meu talento e habilidade é para gerar dinheiro. As pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento que o talento e a habilidade que você tem é para gerar dinheiro, ok? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para o dinheiro de uma forma diferente. E aí a gente aprende o que temos aprendido aqui nessa série, a questão da honestidade, a questão da parte de Deus e da nossa parte, porque as pessoas sempre ficam, Deus te dá o talento e a habilidade, e você fica esperando Deus fazer. E a vida vai passando e você não consegue gerar o dinheiro que você quer. Eu aprendi isso. Eu preciso fazer sempre a minha parte. Deus me dá as ideias para fazer os cursos, as consultorias, mas eu tenho que fazer a minha parte. Parar, botar no papel as ideias dos cursos, digitar, transformar em apresentação, fazer as apresentações, gravar os cursos. Aí tem toda a minha parte. Eu não posso ficar esperando que Deus me aumente a renda se eu não gerar aquilo que Ele está me dando como habilidade. Eu tenho a habilidade de pegar um assunto e transformar num conteúdo de um curso. Eu tenho habilidade, estou partindo agora para essa área, estou fazendo um testezinho aí, que é pegar a sua ideia, pegar a ideia da pessoa, ou o negócio, ou o comércio, transformar num projeto top de escalabilidade, de crescimento. Então, eu vou vender esse projeto para a pessoa. Tem gente que tem dificuldade de colocar a ideia no papel. 80% das pessoas têm dificuldade de colocar a ideia no papel, escrever. Então, se eu tenho facilidade de colocar no papel, transformar num projeto, criar um projeto top para a pessoa, eu vou vender essa minha habilidade para essa pessoa. É X para eu fazer isso aqui para você. E acabou. É assim que funciona. Então,
entenda que o dinheiro é importante. A gente, como cristão, não pode rejeitar. Só que tem um problema que o dinheiro traz também: as dívidas. E como é que fica essa situação se a pessoa já não tem o dinheiro, tem dificuldade de gerar dinheiro, tem um dinheiro reduzido, que é o salário fixo, mas está com a dívida? Porque para conquistar as coisas teve que se endividar. Ou então teve a dívida porque perdeu a mão ou administrou de forma diferente. Então são muitas variáveis que causam a dívida. E aqui a gente vai falar agora de dívida, não é acusando ninguém, nem se você tem ou não tem, não é da minha parte falar sobre isso, mas sim você, a partir de agora, ter esse entendimento do que significa a dívida, por que é ruim ter dívida, por que é ruim, o efeito espiritual que a dívida traz, para você aprender. Eu aprendi nesse curso sobre sociedade. O perigo da sociedade. Tem sociedade que dá certo, um percentual muito pequeno, mas 80% a 90% das sociedades não dão certo. A Bíblia fala sobre isso, mas as pessoas não têm conhecimento, acabam entrando em sociedade. Então, vamos falar hoje sobre o significado de dívida, porque a gente está estudando o lado espiritual do dinheiro. Existe o lado espiritual do dinheiro, que nós vimos até aqui, vamos continuar vendo depois, mas a parte das dívidas, existe também uma questão espiritual na questão da dívida. Por isso que a pessoa perde o sono, por isso que a pessoa fica perturbada, porque existe ali um lado espiritual. Então vamos lá, olha, para você fechar esse assunto no teu coração, o significado de dívidas, o lado real e espiritual. A dívida ela é um tema importante, tanto no ponto de vista financeiro quanto espiritual, porque a dívida ela começa no âmbito financeiro, mas ela também abre brecha para entrar para o mundo espiritual te atacar. Por isso que a dívida traz um peso, além do valor financeiro, traz briga, contenda, traz uma série de coisas. Nesse estudo, nós vamos explorar juntos o significado espiritual e real de dívidas, suas implicações bíblicas, ou seja, o que a Bíblia fala sobre isso e como ela afeta a nossa vida e a nossa relação com Deus. Tá. Aqui eu estou esperando passar e estou com o controle aqui. Vamos lá. Primeiro, uma definição para você guardar no teu coração sobre dívida, tá? O dicionário define a dívida como dinheiro ou propriedade que uma pessoa é obrigada a pagar a outra. Isso é uma definição física, humana, sobre dízimo. E aí tem tipos de dívida. A dívida inclui o dinheiro que é devido às empresas de cartões, né? Empréstimos, dinheiro emprestado de familiares. Eita, já devi familiar, meu irmão. Não sei o que é pior. Se é o cartão, se é familiar. Ai, Jesus. Licenciamento de imóveis, residência. Olha quantas coisas que precisam do dinheiro e às vezes o dinheiro não é o suficiente, né? Financiamento de veículos e outras coisas vencidas, que passaram, né? Que venceram. O que não é considerado dívida? Aí, eu sempre, quando vou atender alguém que está numa situação que eu vou instruir, dar uma consultoria sobre isso, a pessoa ela junta tudo. E não faça isso. Para ter paz no teu coração, não junte todas as dívidas como se você tem tudo como dívida. Aí eu vou explicar para você. Dívida é algo que você tem e não está conseguindo pagar. Conta de luz, conta de água, as contas a vencer, aí não considere como dívida, porque senão a bola cresce muito mais. Aí a pessoa entra em desespero, porque se você pensar no que você não está pagando com aquilo que você ainda tem que pagar, misericórdia, você vai endoidar. Então você tem que dividir isso. Não, dívida é o que você não está conseguindo pagar. Isso se tornou uma dívida. Débito. Agora, a questão de água, luz, pastor, mas eu tenho que pagar ainda. Mas aí você não pode botar junto, senão psicologicamente você não aguenta e espiritualmente você fica atribulado e a coisa piora, tá bom? Só uma observação. Então, telefone, aluguel, escola, né, não são consideradas dívidas se forem pagas no tempo previsto. Então, às vezes as pessoas botam assim: nossa, eu já estou devendo tanto, aí a conta de luz vai vencer, que não sei o quê. Aí a pessoa começa a ficar perturbada, e aí o diabo começa a achar essa fraqueza e começa a trabalhar na cabeça da pessoa. Então, o certo é você ter como dívida o que realmente você não está conseguindo pagar. Só que aqui tem um segredo, né, administrativo bem interessante, que é coisas que você já fugiram do seu controle, que já um cartão que você já perdeu, que você não vai
mesmo que você pague ele agora, você não vai conseguir recuperar, porque tem isso, né? É melhor que você deixe ele quieto, deixe lá com uma lista de dívidas, é claro, mas você se preocupe, dê foco e energia e peça a Deus sabedoria, aí eu vou ensinar como vocês vão fazer, para você tratar de dívidas que realmente estão ativas. Então, divida em 3 grupos. A dívida que, se você pagar, não vai mudar absolutamente nada, que é o cartão que já você não recupera mais. A dívida que realmente está vencendo ali dia após dia e que você vai comprometer outras coisas se você não pagar. Porque o cartão ele só vai aumentar, mas contudo você não vai comprometer mais nada. Ele só aumenta lá, depois tem uma estratégia administrativa de como você resolver isso. Agora, a dívida que está realmente ativa, uma dívida de um empréstimo que é descontado, de uma coisa que vai te prejudicar, esse deve ser o foco. E as contas a vencer é uma preocupação à parte. Então, por que eu estou te ensinando isso? Para resumir, se você juntar os 3 como uma dívida só, você enlouquece. Você fica doente, você fica atribulado, perturbado. Então, você tem que dividir nesses 3 grupos, tá bom? A gente vai entender um pouco mais à frente. E nunca, pelo amor de Deus... Eu atendi já faz tempo, tá? Eu atendi uma pessoa que estava devendo a 3 agiotas, irmãos. Não, 3 agiotas e 2 parentes e o vizinho. É só pressão em cima de pressão. Mas graças a Deus, Deus deu sabedoria, graça e teve lá uma estratégia que ela conseguiu. Eu falo isso. Pague pessoas, né? Assim, você resolver com pessoas. Instituições, existem formas de você negociar. Tem outras que não. Então você tem que criar uma estratégia. Eu não sei se o estudo vai falar sobre isso, mas lá na frente eu falo para vocês uma estratégia. Semana passada eu citei uma estratégia que Deus me deu, né? Cortar gastos, cortar custos, cortar tudo, literalmente, de coisas que se faz por fora e, se possível, vender um bem. E aí você vende um bem e resolve o que você tem que resolver, dependendo do valor do bem, você vai resolver de acordo com... Mas a gente vai falar lá na frente sobre isso, que dívida é um assunto complexo, né? A gente vai falar muito sobre isso. Mas vamos lá. O que a Bíblia, as Escrituras, dizem sobre dívida? Olha aí. Então, essa consciência você tem que ter para te ajudar a correr atrás disso. Primeiro, lá em Romanos 13:8, está lá a referência, a ninguém devais coisa alguma. Aí a gente fala assim, meu Deus, já lascou, porque, meu Deus do céu, é impossível, né? A irmã já falou ali, misericórdia. Então, mas o que a Bíblia está dizendo? Isso é claro que é para quem não devia. Quem já está devendo coisa algumas, né? Porém, é legal esse versículo, ele é confrontante, mas ele é interessante. A ideia é a gente batalhar, sabe? Para ter condições de não dever nada a ninguém. É sobre isso. O Neymar deve a alguém? Só foi imposto que ele está sonegando, né? Mas, teoricamente, ele não deve revista da Avon. Teoricamente, o Neymar não deve. Por quê? Porque o Neymar tem o dinheiro, né? O Ronaldinho... deve dever a prestação do helicóptero, né? Deve dever o imposto de milhões, né? Mas brincadeiras à parte, o que quer dizer? O ideal é que a gente não deva, batalhe, lute, tenha condições. Deus quer que você tenha condições financeiras para não dever nada a ninguém. Você pagar suas continhas, ter a sua vida. A ideia é essa, o padrão bíblico é esse. Só que aí é que está. Quem nos ensinou isso? Onde nós aprendemos sobre finanças? Aprendemos. Na escola não ensina. Agora implantaram aí, há 2 anos atrás, educação financeira. O livro é dessa finura, irmãos. Teve? Não, então. Há muitos anos atrás tinha, igual educação moral e cívica, religião tinha antigamente. Aí eles tiraram também finanças. Agora, 2 anos atrás, reimplantaram de novo educação financeira, mas é tipo assim, um livrinho mais fino de todos, com instruções basiquíssimas, né? Mas eu digo assim, esses ensinamentos nós não tivemos. Então, por isso, muitos de nós acabamos se enrolando e devendo a Deus e o mundo, literalmente. Porque se você não tem dinheiro, você também não dizima, aí dá um rolo doido, aí fica só... Aí os demônios têm a gente... Aí não, além da gente dever, a gente ainda fica fazendo mais dívida, não estou nem falando da financeira, da espiritual. Porque aí é aquilo que a gente tem aprendido aqui, né?
pega o negócio ali no mercado, pega não sei aonde, quando eu era garoto, aí a dívida fica infinita. Então, com esse conhecimento, a gente começa a entrar numa consciência financeira para que você possa, lembrando das aulas anteriores, dos estudos anteriores desse culto, férias não é férias, né? O dinheiro das férias não é para você se sentir rico e milionário e querer viajar. 13º não é 13º, entendeu? Porque essa mentalidade, essa consciência tem que mudar. Pegou as férias, tenta pagar o máximo que você pode. A mentalidade pobre, no bom sentido, né? Pegou férias, vamos gastar em dobro. Pegou 13º, então, irmão, vira Papai Noel. Não faça isso. Essa consciência, o lanche fora, tudo isso aí é uma questão de consciência. Hoje, eu me sinto mal se eu abusar em ficar comendo fora, fazendo, né, estripulias e tudo mais, porque quando chega no final do mês, você gastou R$ 1.000 só com lanchinho e a dívida crescendo. Então, hoje, a consciência é um pouco mais trocada por conta desse ensinamento. Participação, Manu. Boa noite, a Boa paz. noite, a paz. Eu acho até interessante também quando nós aplicamos esse versículo como um princípio na nossa vida, porque essa dívida que fala aí, eu entendo não só como dinheiro, mas relacionada a tudo. E eu vou até contar uma experiência que eu tive há pouco tempo, né? Eu pegando a van para ir para casa, e tem um cara que ele passa, eu sei exatamente o horário que ele passa, por pegar sempre com ele, a mesma van. E aí eu só tava com dinheiro no Jaé esse dia. E aí ele passou Dinheiro onde? no Jaé, no cartão. Ah, um cartão, o nome é Isso, Jaé? isso. Ah, Eduardo Paz, tá? E aí eu vi que tava vindo, eu só olhei pro moço e só entrei na van, nem vi que tinha o aparelhinho que passa o cartão. Sim. Porque eu falei, é ele, então tem, porque nem todas as vans estão tendo ainda. E aí entrei. Quando eu estava chegando perto de casa, eu vi que estava desligado o aparelho. E aí eu falei, moço, tá desligado o aparelho? Aí ele falou, sim, eu acho que tá. Aí eu falei, ai caramba, então espera aí. Eu ia ligar pra minha mãe, dar um jeito de pedir um dinheiro para poder pagar, né? Aí ele falou Pix. assim, não, moça, eu não posso não, tenho que ir. Falei, não, moço, mas eu não posso ficar te devendo, não, tenho que te pagar. Aí ele falou assim, não, moça, eu vou. Falei, não, moço, então anota o meu nome aí que amanhã eu vou pegar a van de novo com o senhor e eu vou pagar as 2 passagens. Aí ele, não vou anotar seu nome aqui não. Aí eu peguei, fui embora, mas eu falei, vou pegar a van com ele amanhã. E eu tava incomodada, e às vezes eu até acredito que seja o Espírito Santo incomodando a gente, né? E eu tava incomodada com aquilo que eu precisava pagar um homem. No dia seguinte, aí eu fui lá, peguei a van com ele, né? E aí eu falei, moço, vou pagar aqui a passagem e eu vou passar 2, porque ontem eu peguei a van com o senhor e eu não paguei ele. Ah, eu nem lembrava disso. Ele nem lembrava, mas eu sabia que eu tinha uma dívida, né? Consciência. Então eu acho isso interessante também. Legal. É uma consciência de você não querer. Seu irmão Josias, ele ia deixar de pegar aquela van, ia passar a pegar outras vans só para não pagar aquele rapaz, entendeu? Brincadeira. Mas tem gente que faz isso. Não tem, e aí é a consciência nas pequenas coisas, a consciência em grandes coisas, porque o dinheiro, gente, ele faz leitura da sua consciência. Quando você passa a ter uma consciência financeira, poxa, eu não podia me aproveitar, ele vai esquecer menos uma passagem que eu pago. Não, eu preciso pagar, que eu não quero ficar devendo uma passagem a ninguém. Não quero dever uma caneta na igreja, quem pega a caneta da igreja, entendeu? Quero dever, não quero nada, né? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Essa é uma regra que Deus quer que a gente cumpra, só que a gente se enrola. Então, espero que esse estudo continue te dando essa consciência para a gente chegar nesse nível. É a meta de vida. Tem gente que fala, eu quero ter muito dinheiro. Não, eu quero não dever nada a ninguém. Essa tem que ser uma meta de vida. É mais fácil você conseguir dinheiro tendo essa meta de vida do que você falar assim, se eu tiver dinheiro eu vou gastar. Quando a pessoa fala em querer dinheiro, a pessoa quer sempre o quê? Gastar. Coloca no teu coração, quando eu tiver dinheiro, eu quero pagar. Entendeu? Tanto é que a pessoa fala assim, nossa, se eu tiver muito dinheiro, eu não quero nem ter, porque eu vou ter que pagar 1 milhão de imposto. Eu quero pagar 1 milhão de imposto, porque se eu estiver pagando 1 milhão de imposto, eu estou ganhando mais do que 1 milhão. Tem gente que tem essa mentalidade. Então, libera o seu coração, a sua mente, fala, Senhor, me ajuda, Deus. Eu não quero dever nada a ninguém.
Você vai ver só, Deus vai começar a te dar ideias, te dar projetos, te dar ações, te dar uma opção de coisa para você gerar recursos, tá? Ou te abençoar para você ser promovido, passar no concurso. O que Deus puder, Ele vai fazer para te dar condições de você não dever nada a ninguém. Lembra da historinha que eu contava? A minha mãe, há muitos anos atrás, ela passou por uma fase bem difícil. Ela ficou um tempo sem receber valor, meu pai morreu e ela ficou sem ter dinheiro. E foi numa fase que eu estava passando por uma privação muito grande financeira. E eu lembro que eu ia lá e ela não tinha e eu também não tinha muito para ajudar. Eu tinha para minha vida, mas não para dar para ela alguma coisa para ajudar. Ajudava no que podia, mas a maioria eu não podia. E eu orei a Deus, falei: Senhor, me dá condições de poder ajudar a minha mãe. Eu quero ter dinheiro, que é até uma regra do curso Mente Próspera, que é você ter na sua mente o desejo de ter para ajudar, para dar. É o tsekedá. É um princípio judaico, tsekedá. Você ter para você ajudar. Tem gente que eu quero que eu vou comprar uma lancha para mim, eu quero ir para a praia e tirar onda com a cara dos outros, eu vou gravar vídeo, vou mostrar. Essa motivação não vai atrair dinheiro para você. E se atrair, vai ser para sua destruição. Agora, quando você tem um sentimento, Senhor, me dá condições, mas não é aquela coisa também, desculpe a expressão, hipócrita, aquela troquinha, né? Deus, me abençoa. Essa geralmente é a oração que o pessoal faz quando vai jogar lá na loteria. Se o Senhor me ajudar a ganhar, eu vou ajudar o mundo todo. Mentira que tu vai pegar o dinheiro e vai sumir. Oi? Rio de Prêmio voltou? Rio de Prêmio é aquele que... Rio de Prêmio, a raspadinha, né? Senhor, se o Senhor me abençoar... Eu estou brincando, mas as pessoas fazem isso, sabia? Eu cansei de ver pessoas, Deus me abençoa, e faz o voto lá com Deus. Aí Deus vai lá e abençoa a pessoa some, não dá nem o dízimo, vai embora. Então isso é perigoso, tá? No mundo espiritual isso é muito perigoso. Então, você ter um motivo pelo qual você quer ser abençoado, e que esse motivo seja real e justo no mundo espiritual. Aí Deus vai te abençoar. E ali Deus começou a me abençoar de forma que eu comecei. Na época eu ganhei aumento, Deus abençoou e eu consegui ter o privilégio de ajudar a minha mãe para que ela saísse daquela situação dela. Então, eu creio muito nisso, de você pedir a Deus: Senhor, me ajuda a não dever, eu quero pagar, eu quero fazer o que é certo, me ajuda, me abençoe. E você vai orando com esse propósito e aí o mundo espiritual se move a seu favor. Participação da irmã Cristiane. A paz do Senhor a todos. Paz. Com relação a isso que o senhor está falando, eu vivi isso exatamente, né? Início de carreira, não tinha um tostão furado no bolso, até para fazer audiência tinha que pedir dinheiro emprestado para o vizinho da frente, era esse nível, eu passava o dia todo sem comer. Misericórdia. Só que eu ia comer em casa de noite, 11 horas da noite, quando chegava. Então, assim, e eu me lembro que eu precisava comprar um armário de roupa, né? E eu não tinha em casa, e minhas roupas ficavam tudo dentro de um saco, né? Aí eu falei, poxa, eu tentei fazer um crediário, não passou, não tinha como comprovar renda, né? Mas, impressionantemente, a minha mãe, que não trabalhava fora, não tinha renda também, a minha mãe foi aprovado o crédito da minha mãe, né? E ela comprou um armário, um crediário para mim, para eu poder pagar. E aí chegou um tempo assim que eu não estava conseguindo pagar as parcelas do crediário, né? E aí eu fiz exatamente, nessa época eu estava lá em Monte Aurélio, eu fiz exatamente essa oração: Senhor, eu não quero ficar devendo, né? É uma coisa que foi importante para mim, eu precisava do armário para guardar roupa, mas eu não quero ficar devendo a minha mãe, não quero ficar devendo a ninguém. Me honra para eu poder não ficar com esse boleto atrasado, honra a minha vida. Eu não estou pedindo nada demais, Senhor, eu só estou pedindo para que eu tenha o dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, porque eu pagava a escola dos meus filhos uma vez por ano. Quando ia renovar, eu pagava a escola, negociava, parcelava e matriculava as crianças de novo. Então, assim, a gente vivia desse jeito, né? E eu falava: Senhor, eu não quero nada demais, eu só quero ter para pagar as minhas contas em dia, para não ficar devendo a ninguém, para eu poder dar um estudo para os meus filhos, para a gente poder ter uma vida estável e para ajudar quem estiver ao meu redor. Esse foi o meu pedido que eu fiz a Deus. E eu sempre orava nesse sentido. E eu vi o quanto Deus fez na minha vida. Né? O quanto a minha... Financeiramente, mudou, né? a minha história, né? Isso aqui que a gente está falando parece muito simples, né? O que a irmã está falando ali. E talvez alguns de vocês já viveram isso. Mas isso aqui tem um valor muito grande no mundo espiritual. Porque o que a irmã Cristiane está falando aqui
Eu acabei de falar sobre isso e ela está testificando. Eu fiz isso na minha vida e ela fez, e Deus vai lá e muda a sorte da pessoa. Então, o dinheiro nem sempre é você, para resolver a sua situação, não é você ter o dinheiro só. Porque às vezes a gente fica esperando ter o dinheiro. Deus colocou um bolo de dinheiro na mão dela e na minha mão? Não. Ele fez um mover sobrenatural, as coisas foram mudando, portas foram se abrindo, oportunidades foram surgindo. Ele move o universo a nosso favor. Mas é Entendeu? importante dizer, gente, que não foi da noite para o dia, Sim, não. é um O processo. processo começou em 99 e só foi começar a dar os frutos em 2007. Sim, comigo demorou. Né? 2007 começou a entrar um pouquinho de dinheiro e aí as coisas foram melhorando. Quem é Então, bom assim, de conta esse aí? Fala período de aí, novo. 99 a 2007. Então, 8? 8 anos sem ganhar Na minha dinheiro. vida demorou mais de 10 anos. Uns 10 anos, mais ou menos. Não, isso aí quando eu abri o escritório até fazer dinheiro. Então, né? não, até vi mesmo é. a possibilidade de você ter ali um ganho para você conseguir resolver algumas questões. E aí então, as pessoas ficam pensando assim, ah, poxa, isso. a vive bem, da noite pro dia, mas não. Aham. Teve dias sem ter carne em casa, de comer arroz e Sim. feijão puro, teve dia Meu de não ter Deus. dinheiro para passagem, teve dia de passar o dia inteiro na rua, no centro da cidade, fazendo audiência, indo para lá e para cá sem comer nada, só Misericórdia. com café da manhã de 6 horas da manhã. Então, sim, teve uma longa estrada, um Aham. processo que a gente tem que se Então, submeter, né? É sobre isso aí. Se você hoje está passando por alguma fase difícil financeira, tá aí esse testemunho para você, testemunho da minha vida que eu sempre conto, e entender isso. O que a gente fez? A gente foi entender diante de Deus essa questão espiritual, porque nem tudo é sobre você ter ou não dinheiro. É a sua consciência diante de Deus, as suas orações, suas petições, o seu propósito. Senhor, poxa, me abençoa, porque eu não quero ficar pedindo coisa emprestada para os outros. Eu lembro que eu orei sobre isso. Eu lembro que eu não tinha carro, então eu tinha que pedir carro a pessoas da família. E aí sempre você ouvia um negocinho, né? E eu lembro que eu ia entregar o carro e tá tudo bem, porque a pessoa era o carro da pessoa. Mas eu ia entregar o carro bem longe da minha casa, né? Era uma distância bem longe. Aí eu entregava o carro e ia embora a pé, à noite, sozinho. Tudo bem, porque a pessoa não tinha obrigação de me levar. Já tinha emprestado o carro, eu quero demais, né? Mas você passava certas coisas. E às vezes falava algumas coisas que a gente ia remoendo o caminho inteiro ali, caramba e tal. E aí eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, a pessoa não está errada porque é o carro dela. Errado estou eu de pedir e precisar dessa pessoa. Me ajuda para eu não ficar precisando das pessoas. Mas eu não fiz isso assim, me ajuda que eu vou comprar um carro e vou passar na cara dele. Vou passar por cima dele. Não. Porque Deus, ele sonda a intenção do teu coração. Talvez suas orações estejam erradas. Eu quero humilhar meus familiares. Olha, tudo que eu tenho na minha vida, que Deus me permitiu conquistar ao longo da minha caminhada, e eu vim lá de baixo, foi eu falando para Deus, Senhor, não é para eles, é para eu ter uma qualidade de vida, dar qualidade de vida para minha família. Então, se eu tenho um bom carro hoje, não é para as pessoas, é para eu ter um conforto para minha família. Se eu tenho uma casa confortável, não é para mostrar para ninguém, até porque eu não quero nem que a pessoa vá na minha casa, deixa quieto. Eu quero ter, para eu ter um ambiente. Se eu quero ter uma piscina, eu falava para Deus, Senhor, eu não tenho nem tempo de entrar na piscina, mas eu gostaria de ter uma piscina, Senhor, porque aí no dia que tiver um calorzinho, né, que não tiver como sair, eu dar um mergulhinho, sair do outro lado, tá tudo certo. Eu não quero para mostrar para as pessoas, eu quero para minha família ter um lugar. Senhor, eu não sei fazer churrasco, mas se eu puder ter uma churrasqueirinha, só para se de repente, né, algum irmão aqui da igreja, o irmão Santiago quiser fazer um churrasco, me abençoar, eu tenho um lugar para ele fazer churrasco. Então eu sempre pedi as coisas a Deus para mim e para minha família, porque Deus, ele vai sondar o teu coração e saber. Então, para que você quer dinheiro? É para esfregar na cara dos outros? É para não vir para a igreja e ir para curtir a vida? Observe a intenção do teu coração, porque a sua intenção impele no dinheiro vir, porque dinheiro é espiritual. Então são orações, são petições. Qual é também a sua energia? Tá sem dinheiro, você fica chateado com Deus, esbravejando, joga uma energia ruim. Ou você agradece pelas fases difíceis? Porque quando você agradece, quando você chora, pede misericórdia a Deus, você pode até se entristecer por estar passando por uma situação difícil, mas você permanece diante de Deus. Como é que você serve a Deus? Está com dinheiro, você vem dar glória a Deus. Está sem dinheiro, você já não quer nem vir para dar glória a Deus?
Tudo isso no mundo espiritual é computado. Então, mesmo nas fases difíceis, eu procurava manter a mesma postura diante de Deus, com o coração quebrado, triste, se sentindo às vezes humilhado, porque as pessoas humilham mesmo, mas eu falava, não, eu não vou deixar de agradecer a Deus pelo pouco que eu tenho. E isso foi mudando, até que aquela fase passou e aí tal. E quando hoje a gente tem uma dificuldade um pouco mais difícil, que tem que apertar o cinto, que todo mundo tem essa fase, a sua energia não baixa naquele nível de... Eu já conheci pessoas que estavam bem espiritualmente, eram crentes maravilhosos. Perdeu o que tinha ou teve algum problema, a pessoa literalmente ela se volta contra Deus. Então o universo, né, Deus, ele faz muita leitura da sua atitude. Outra coisa, Deus está te dando sonhos, projetos e tal. Qual é a tua atitude? Está procrastinando? Está relaxado? Está desorganizado? Está, sabe, deixando a desejar? O universo trava de te dar mais. Quando você pega o pouco que você tem e você quer potencializar, o universo vai te dar mais. Quando você é fiel no pouco, sobre o muito você é colocado. Amém? Então vamos lá. Então ali tem várias versões de um só versículo. Aí, olha, o livro de Provérbios tem uma definição que diz assim: assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Está lá em Provérbios isso. E não é verdade? Quando você deve uma pessoa, você tem que trabalhar para pagar aquela pessoa. Quando você deve a uma instituição, a gente trabalha para pagar aquela instituição. E quando você deve a uma pessoa e essa pessoa é da família, alguma coisa assim, você fica ali escravo daquela pessoa. É uma coisa... A dívida, guarda essa frase, a dívida é escravidão. Então, quando você entende isso, você começa a pedir a Deus sabedoria e entendimento para parar de desperdiçar dinheiro, valorizar o seu dinheiro, buscar mais dinheiro com dons, com talentos e habilidades. E aí você começa a entender, Senhor, eu já entendi que dívida é escravidão, me livra. É por isso que vocês têm que ter essa consciência. As pessoas, às vezes, elas pegam dinheiro, ganham um dinheiro na justiça, ganhou um dinheiro de um imóvel, de um terreno, ganhou o 13º, as férias, ou qualquer dinheiro extra. A pessoa, ela parece que perde a consciência, ela se acha que está cheia de dinheiro e ela começa a querer fazer coisas que naturalmente ela não fazia. Você tem que ter consciência financeira e dizer, não, eu estou com esse dinheiro aqui, é um dinheiro considerável, é um valor a mais do que eu pego, mas Deus, me dá sabedoria para eu saber administrar isso aqui. Eu não posso sair querendo gastar. Então, essa consciência eu demorei mais de 10 anos para adquirir. Porque a nossa mentalidade, até porque muitos de nós já passaram por tanta escassez, que quando você pega num dinheiro, tu quer meter o pau. Eu vou comprar o que eu não tive, eu vou gastar o que eu não tive, eu vou para onde eu não... Né? A mentalidade pobre, ela diz assim, não, eu estou sem viajar, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tirar umas férias. E aí nessa você vai, e aí a viagem vai gastar, porque você vai ter que comprar tudo, não é verdade? Meu irmão, bota isso na tua cabeça. Nós temos Deus, Deus é bom, mas nós temos um problema. Estou brincando. Um problema. Quando nós vai viajar, irmão, nós é bem pobre. Então tem que comprar chinelo, toalha, tem que comprar tudo. Comprar tudo. Meu Deus, eu tenho isso. Quando vai viajar, até o irmãozinho ali se identificou, ó, tá vendo? Nós é pobre, então aí vai comprar chinelo, porque o chinelo está carcomido, todo encardido. Aí tu vai comprar chinela havaiana não é mais barato. A toalha já não está pegando nem mais amaciante. Tu lava, ela já sai fedendo na corda, sozinha ela já está fedendo, porque não pega mais amaciante. Aí tu tem que comprar toalha. A toalha está encardida. Aí tu vai, não, eu vou sair com essa toalha. Aí vai comprar toalha. Vai comprar. Só de coisas para comprar já é R$1.000 já. Tu já começa a viagem já com déficit de R$1.000. Não é verdade? Aí, não sei, aí o pobre besta ainda quer comprar um roupão. Tem disso. Aí quer comprar roupão, aí não sei o quê. Aí o pobre já está se endividando antes de chegar na viagem. Aí chega lá na viagem, não, eu não vou fazer comida. Eu não vim viajar para fazer comida, eu vou comprar. Aí chega lá, o troço é um churrasco, né? Isso aconteceu com a gente, né? Aí, quase não viajo. Quando eu viajei, não, né? Isso não é um viagem, é um passeio ali para...
Qual é o nome do lugar que eu nem lembro? Cabo Frio. Cabo Frio não é viagem, é passeio, para começo de conversa. Que o pobre fala, vou viajar. Onde vai? Cabo Frio. Não, é passeio. Aí a gente foi. Eu cheguei lá, falei, bom, estamos aqui, vai pegando aí, que aqui em Campo Grande, a gente chega no churrasquinho, já pega aqui, me dá aqui, tal. Cheguei lá, falei, José, vai pegando, pega aí, pega aí. Sentamos na mesa, eu quero acompanhamento, eu quero isso aqui, dá para as crianças. A criança, pega aí. Biel, José, que foi comigo, pega aí. Aí Laura, falei, Laura, pega aí. Quer qual espeto? Pega. Comer. Campo Grande, lá na Angra, não, o meu nome lá, Cabo, me deu eu apaguei esse dia da minha mente, que eu não lembro nem o nome do lugar. E comemos. Irmão Josias, misericórdia. Quando a conta chegou, irmão, eu falei, peraí, mas lá em Campo Grande o churrasquinho na época era R$6. R$6. O churrasco lá era 20 cada um. Eu falei, meu Deus do céu, acabou o dinheiro no primeiro dia. A gente ficou comendo, racionando coisas depois. Foi um tal de, vê quanto tem na tua conta aí, vamos dividir aqui, vamos botar. Não é assim? Tem que entender, entendeu? Agora olha que lindo. Tu pede a Deus, Senhor, me abençoa, me dá dinheiro. Aí tu tá viajando, o dinheiro tá entrando na tua conta. Tchum. Aí tu gastou 5 mil lá. Quando você volta, tem mais 15 na tua conta. Amém? Então para de ser pobre e querer gastar teu pouco dinheiro, minha irmã. Vamos aprender. Amém? Então, eu estou brincando aqui, mas é consciência. A gente não tem a consciência, a gente quer gastar. Eu fui para gastar, irmão. Fui para gastar. Só que eu entendi que eu ainda não estou na posição para gastar. Entendeu? Aí passamos no cartão, ainda voltamos devendo cartão. Faltou lá e quando voltou, já voltou pagando dívida do cartão. Não, só o sangue do cordeiro. Misericórdia. No último dia a gente estava comendo a borda da pizza assim, ó. Ah, Senhor, me ajuda. Não, em nome de Jesus, mudou minha sorte, meu cativeiro. Vamos lá, irmã. Fala, irmã Flávia. Gente, esse é culto de estudo, pode participar, porque se é estudo tem que perguntar, tem que participar, tá bom? Irmã Boa Flávia. noite, paz. Paz. Eu tenho um exemplo e tenho uma dúvida para o senhor tirar para mim, por favor. Sim. O meu primeiro exemplo é o seguinte, a respeito do que o senhor falou, quando a pessoa não usa o dinheiro para aquilo que é posto diante até de Deus, que Deus som no coração. Então, eu passei uma situação no outro relacionamento, que nós tínhamos um carro, e por N vezes eu fui muito humilhada por conta do carro. Do tipo, sabe dirigir, vai a pé, tá satisfeito, pega a porta do carro e sai, esse tipo de coisa. E aí, passou um determinado tempo, teve um dia que a humilhação foi, né, acima do permitido. Sim. E eu, no meio da rua, assim, eu comecei a orar. A minha oração foi específica e simples. Eu falei assim, Senhor, se não for para abençoar, o Senhor tira. Foi a minha oração. No meio do caminho, foi mais ou menos uns 5 minutos até eu chegar na Kombi. Trabalhei e tal, tudo mais. Isso foi, não me lembro, uma terça-feira. Para o final de semana, bateu com o carro deu PT. E aí me veio à memória a oração que eu tinha feito sobre que não era para ser bênção, para Deus poder tirar. Outro um exemplo, e até perguntar ao senhor sobre uma dúvida, é o seguinte. Uma certa feita, eu estava numa loja de roupa, e aí tinha uma mãe com uma criancinha, devia ter uns 2 aninhos, a bebê mais ou menos. E eu estava lá escolhendo uma blusa e tal, e essa mãe começou a pegar a mãozinha da criança e fazendo a criança pegar a roupa, furtar a roupa para botar na bolsa dela. E eu comecei a olhar aquilo que assim, me incomodou de uma forma tão grande que eu comecei a sentir mal. E o que eu fiz? Eu saí, fui lá no fiscal, né, que fica ali no salão da loja, e chamei no cantinho e falei assim, moço, aquela moça ali está fazendo com que o bebezinho rouba a roupa, bota na bolsa. Porque qualquer coisa o bebê não ia ser preso, né? Entendeu? Aí ele falou assim, é mesmo? Aí eu falei assim, por favor, você não deixa nem ela perceber que eu falei nada não, mas ela está fazendo isso. Aí, né, paguei minha blusa, tal, fui embora, e nem quis saber qual foi o final da história, o desfecho da história. Minha dúvida é a seguinte, quando o senhor fala sobre a questão espiritual, eu queria saber, no mundo espiritual,
essa relação com a mãe e a criança. A mãe estava fazendo uma ação para a criança roubar, nos seus 2 anos de idade. No mundo espiritual, essa penalidade, vamos falar assim, ela cai para a mãe ou cai para a criança? Infelizmente, cai para a mãe e cai para a criança. Porque ela é a autoridade espiritual sobre a vida da filha, do filho, né, do bebê. Então, se eu pegar um bebê, meu filho, minha filha, e botar para usar drogas, é inocente, mas eu sou legalidade, boto, o efeito da droga vai acontecer na vida do bebê. Aquela mãe que se droga quando o filho está no ventre, nasce com a dependência química, a reação. Então, é uma carga espiritual que a mãe liberou sobre a vida da criança. Entendeu? A mãe que manda a criança ela roubar, a criança é inocente, mas o mundo espiritual ensina isso para vocês. Não tem pena. É implacável. Então, essa criança ela já está sobre a vida dela, em nome de Jesus, que ela encontre Jesus e que Deus mude a sorte dessa criança. Mas a mãe abriu uma porta de legalidade na vida dessa criança e essa criança ela vai ser, no mundo espiritual, considerada como alguém que já está roubando. Pelo Entendeu? que o senhor E está pode se tornar falando. um ladrãozinho. Né? Então, pelo que o senhor está falando, é a responsabilidade espiritual da mãe sobre a criança. Sobre a criança. Lá na frente, essa criança, contra Jesus e tal, né, um adulto e tudo mais, pode reverter essa situação. Mas aí, nesse caso, se ele não encontrar, né, ele vai ter sérios problemas na vida dele. Primeiro que ele não vai parar. Ele vai estar sempre afanando sem perceber o porquê que ele tem essa inclinação. A criança. Vamos conjecturar uma ideia aqui. Esse menino ou menina, ele vai crescer e vai ter vontade de roubar as coisas. Ele vai ter déficit na vida dele. Sempre coisas vão acontecer para atrapalhar a vida financeira dessa criança. Entendeu? Porque foi aberto. Ele vai ter que encontrar Jesus e ter esse conhecimento para repreender e anular o espírito de roubo da vida dele. Entendeu? Ele tem que quebrar essa maldição. Inclusive, eu abro parênteses e ensino para vocês isso, tá? Muita coisa nós fizemos por causa de pai, mãe, amigos, pessoas, a gente foi fazendo, aquilo abriu a brecha e o diabo age. Foi para a igreja? Não vai parar. Vai diminuir, vai ter mais um pouco de dificuldade, o Espírito Santo vai ficar ali tocando para a pessoa não ficar roubando, não fazer, mas a única forma é a própria pessoa agora, com autoridade, repreendendo. E se a criança não sabe que a mãe fez isso? O Espírito Santo, em algum momento, vai mostrar, ou essa criança vai fazer um curso e ela vai falar, meu Deus, será que tem alguma maldição na minha vida? Porque minha mãe tinha um comportamento assim. A criança vai lá, a pessoa, o adulto, repreende. Então tem que repreender qualquer situação. A minha mãe me botava para roubar, porque isso é comum, tá? A loja não é tão comum, mas quando a gente era pequena, a mãe mandava, vai lá pegar isso, vai lá pegar aquilo. No mundo espiritual não tem isso. Se roubou, defraudou alguém, como a Bíblia fala, aquilo vem sobre nós. Tem muitos de nós adultos que têm dificuldade de prosperar por conta desse déficit no mundo espiritual. E aí os demônios que conhecem a história e que viram, né? Porque o mundo espiritual está ao redor vendo tudo. Então eles ficam ali só. E a gente defraudou muita gente com atitudes, ações, palavras, comportamentos e tudo. Então isso vem criando uma dívida. Olha, gente, qual é a maior dificuldade que o ser humano tem na Terra? É de prosperar. Quantas pessoas são abastados e ricos e quantas pessoas são ali medianos para baixo? 99%. Então, tem pessoas que não têm autorização no mundo espiritual para prosperar, enquanto não quebra a maldição, voto de pobreza. Às vezes tem gente na família que fez voto de pobreza. Eu já ensinei sobre isso no estudo sobre quebra de maldição. Então, essa moça ela trouxe a mãe, e a mãe é autoridade. Mãe, vó é autoridade sobre a vida. Mãe, pai, né, e avó são autoridades. Então, tudo que faz, ensina a mentir, ensina tudo isso, vai acompanhar a criança. Entendeu? Tudo que é de errado acompanha, tem que anular. E até hoje, vocês estão aqui, peça perdão, repreenda, falando, não aceito isso na minha vida, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá, então. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ok? Vamos lá. Então, algumas implicações, né? Quando estamos endividados, estamos numa posição de servidão a quem nos emprestou. Então, quando você tem essa consciência, você evita entrar em dívida para não ser escravo. Enquanto mais afundamos na dívida, nos tornamos cada vez mais servos do outro. Não temos a liberdade de decidir onde gastar a nossa renda, porque o nosso dinheiro já está legalmente comprometido com essa dívida. A dívida ela te prende, literalmente. Você pode até gastar,
mas você vai gastar sabendo que você está tirando de um lugar que você era para ter pago. Então, a dívida fica aquela coisa ali, você fica preso. Então, tendo essa consciência, a gente começa a ter medo de fazer dívida. A gente começa a ter receio de ficar... E a pessoa que não tem essa consciência, a pessoa vai se enfiando. Eu já vi casos da pessoa conseguir pagar a dívida da pessoa e a pessoa se enfiar em dívida de novo, 2, 3 vezes. Entendeu? Então, eu já vivi isso quando eu não tinha essa consciência lá atrás, há mais de 30 anos atrás, eu não tinha essa consciência. Então, eu não tinha a maldade de que se eu pegasse minhas férias todas e gastasse, no outro mês eu não teria pagamento. Então, eu pegava o dinheiro, gastava o dinheiro e no outro mês eu não tinha nada. Então, juntava o problema. E aí, às vezes também eu consegui pagar tudo. Aí eu falei, e agora eu não estou devendo mais nada a ninguém, agora eu posso. Aí vai lá e faz de novo. Então é uma consciência. Hoje nós temos essa consciência de que não é assim que a coisa funciona na parte da finança. E por isso que às vezes a pessoa é cristã, mas tem problema na área financeira e Deus não faz nada. Não é porque Deus não quer, é porque a mentalidade, a consciência da pessoa está errada. E Deus não trabalha em cima do errado. Então você tem que falar, Senhor, me dá essa consciência financeira. Eu preciso ter essa consciência financeira. Hoje, a gente parece até que meio que vai na contramão. Porque hoje a gente tem um pensamento, mas ninguém é obrigado a ter esse pensamento, é uma consciência minha e da minha família. Bem diferente, e eu não vou falar aqui qual é o pensamento e os princípios que a gente age para não confrontar ninguém, porque 99,99% das pessoas fazem o contrário do que nós pensamos. E quando a gente expõe o que a gente pensa, às vezes pode ser que a pessoa fique chateada porque vai contra o que a pessoa está fazendo. E parece que é uma treta minha, né? Vamos supor, se eu falar para o irmão Mário aqui que, vamos supor, ele quer viajar esse mês. E eu, né, graças a Deus, o irmão tem uma consciência. O irmão Mário é igual meu filho, tem o dom de administração. Já vem nato, né? Mas vamos supor que ele quisesse. Ele está enrolado e ele quer viajar porque ele vai pegar as férias. E as férias do irmão aqui, meus irmãos, é muito grande. Né, irmão? Nas férias você podia abençoar a gente aqui. Pegar suas férias, vai dar para abençoar todo mundo e ainda vai sobrar. Amém? Em nome de Jesus. Recebo. Eu recebo. Mas vamos supor que... Aleluia, Senhor. Que todos nós aqui paguemos um imposto de 2. Vocês já viram o dono da van? Ele paga bilhões. Entendeu? É nesse nível aí. Mas não é verdade? É mais lucro, né? Mas aí o que acontece? Vamos supor, ele está aqui, está devendo algumas coisinhas, ele está, né, tá ali, o dinheiro está contado ali e tal, mas ele vai pegar o dobro do que ele ganha. Se ele ganha 5 mil, ele vai pegar em 10 mil reais. Aí ele vem para mim e fala, pastor, estou a fim de fazer uma viagem aí. Aí eu vou falar para ele, pô, meu amigo, o ideal é que você tente pegar esse valor agora, dar uma ajeitada, aí sim, você, ano que vem, vai viajar com paz. Isso não vai ser bem aceito. Eu estou querendo fazer o aniversário do meu filho e da minha filha. Só que você tá ruim, tá na escravidão. Aí eu falo, não faz isso não. As pessoas, porque aí acha, aí vai lá, e quando vê, e tudo bem por isso. Mas para você chegar nesse nível de consciência, não é para qualquer pessoa. Então foram anos estudando sobre isso para que Deus me libertasse. E aí Deus me deu uma consciência. Foque na sua estrutura. Pare de querer fazer coisas externas, faça coisa interna. Estrutura familiar, estrutura interna. Por exemplo, o que é isso, pastor? Ao invés de gastar 20, 30 mil em uma festa, você pega aí 10 mil, dá-lhe uma estrutura boa para o seu filho, para a criança que vai ter o aniversário, e os outros 20 mil você investe em alguma coisa. Muda a sorte da tua família. Mas a maioria das pessoas acham que não, eu mereço, eu tenho que me presentear, eu tenho que me mimar, eu tenho que fazer qualquer coisa. E nessa brincadeira, Deus olha e fala, como é que eu vou te ajudar se nem você está se ajudando? Tem a parte de Deus. Eu entendi isso nesse curso, porque eu achava que Deus tinha que me abençoar.
Deus tinha que pagar, me ajudar a pagar as dívidas, Deus tinha que me dar dinheiro, Deus tinha que me sustentar, Deus tinha que fazer tudo por mim. Quando eu fiz esse curso, eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Existe a parte de Deus e a minha parte. Como é que Deus vai me abençoar se eu estou metendo pau no dinheiro que Ele está me dando? Então, é sobre isso. Irmã Aline. Paz, irmãos. Paz. Todo mundo está falando aqui a respeito de dinheiro, né, contando experiências, e eu lembrei de uma experiência pessoal. E a irmã decidiu dar dinheiro pra gente. Ah, Amém! abençoa, Ela falou de uma Deus, forma. Todo mundo falando abençoa, sobre dívida, mas eu quero é. abençoar vocês. Quem sabe, Fala, né? Senhor, me Deus é abençoa para abençoar perfeito, meus irmãos. exatamente. Amém, que assim seja. E aí eu vim morar aqui em Campo Grande porque eu dei entrada no financiamento de um apartamento. Meu Sim. sonho, beleza. Fiz tudo direitinho. Estava tão apaixonada por ter meu apartamento, minha casa, que eu fiz um projeto, fiz um monte de coisa. Resumindo, teve uma volta dos móveis, né? Mas assim, Deus ele foi tão perfeito que eu fiz a dívida, e eu sempre falava assim, o pessoal brincava, me chamava de doida. Eu falei, não, até 2025 eu vou estar cheio de dívida, mas vou estar com meu apartamento montado, mobiliado, todo planejado. Não foi isso que aconteceu, porque o rapaz me deu uma volta, eu não tive meus móveis planejados e eu dei preferência para isso. Só que onde eu quero chegar? Eu não tinha o dinheiro para pagar as dívidas, mas Deus ele fez. E aí eu não fiquei com o meu nome sujo, né? Porque ele botava sempre extras para eu fazer no trabalho. E eu Deus. consegui pagar o cartão, que era muito alto, era um valor alto, se eu fosse olhar, não Imagino. teria. E eu paguei o cartão. Paguei direitinho. Aconteceu várias situações, eu consegui liberar o perdão para ele lá, porque ele não me entregou até hoje, não me pagou. E aí, quando foi um dia num culto, na casa de uma pessoa do condomínio, que eu nem sonhava em ir, ela me chamou para ir numa célula lá, eu fui. E ali Deus me tocou. E quando eu fui para casa, uma situação lá, eu falei, Senhor, hoje eu libero ele. Eu libero ele, eu perdoo ele. Eu falei para ele, você está dando uma volta numa pessoa honesta. Eu sou sozinha. Você vê que eu trabalho aqui, eu durmo no chão, eu não tenho cama, porque eu dei preferência para os móveis. Enfim, aí aprendi com isso a não meter os pés pelas mãos, não fazer conta da forma que eu fiz. E as coisas lá em casa, assim, tudo aos poucos. E o que eu me lembrei agora foi da máquina. Eu não tinha máquina de lavar, como eu estou comprando tudo devagar, né? Aí compramos a máquina de lavar, mas foram 2 anos aqui lavando roupa no chuveiro, porque eu, na minha cabeça, achei que eu estava podendo. E na cozinha eu botei uma bancada, tirei o tanque, botei uma cuba, não tinha onde lavar. Minha filha, por várias vezes, levava as roupas para lavar na casa do avô dela, em Cabo Sul. Ela ia de manhã com 2 bolsas de roupa no ônibus, levava de manhã, trazia de noite. Quando a máquina chegou, sentou eu e ela na frente da máquina, a gente chorou muito. Muito. 1 hora vendo a máquina bater na frente da máquina. A gente Se sentou e emocionando. chorou. Nós choramos. Por quê? Você foi lembrando. Eu lembrei dela, né? Porque eu não levava, quem levava era ela. E às vezes ela que lavava roupa debaixo do chuveiro lá. Alice, eu sem roupa para trabalhar. Ela lavava roupa para mim. E assim, Deus, ele é muito perfeito, porque nós somos imperfeitos e eu não era fiel a ele naquela época. E aí ele foi enviando as coisas. O sofá eu também não tinha sofá, sentava no chão. Aí um dia lá no condomínio, o rapaz ia doar o sofá. Eu não vi o sofá, eu não vi. Isso foi no início desse ano. Eu fiquei dezembro todo dia fazendo propósito com Deus pela minha vida, jejum 12 dias direto, parará. Aí quando foi nesse dia, ele estava doando, um rapaz doando umas coisas, uns nichos que eu vi lá, eu falei, eles vão botar aqui, vou pegar. Mas eu cega, olhei e não vi tudo. Fui na casa dele buscar os nichos e vi o sofá. Aí eu falei, você vai se mudar? Aí ele, vou embora do Brasil. Eu falei, nossa. Aí eu olhei pro sofá e falei, poxa, ele podia doar o sofá também, né? Dava direitinho lá em casa, da cor que eu queria e tal, pá. Fui embora. Quando eu olhei no grupo, tava lá o sofá para doar. Mas eu, lerda, não tinha visto direito, já tinha doado para outra pessoa. Aí eu falei, pô, Alice, eu muito lerda, né? Nem olhei direito a mensagem, tava tudo lá, eu não vi o sofá. Passou 1 hora, e eu no devocional lá, todo dia eu estava vendo devocional e orando lá a Deus direto. Aí eu tinha botado no grupo, a pessoa que recebeu o sofá me mandou mensagem, falou assim, eu vi que você queria o sofá, eu peguei, mas eu já tenho um, eu achei que ele fosse menor, você ainda quer? Falei, lógico. Aí eu fui lá no outro bloco, lá embaixo, meu cara da limpeza carregou eu e ele, que a gente é assim, carregamos. Quando cheguei em casa, eu chorei de novo, e chorei, e agradeci a Deus, porque eu falei, Senhor, o que tem que ser nosso, Isso aí. vem. O Não sofá estava for- no bloco 5, foi para o 2, veio para o 1. Quando é nosso, a gente não precisa de se esforçar, porque Deus ele faz vir até a gente. E sabe o Né? que aconteceu?
Às vezes você pega e gasta um dinheirão para ter alguma coisa da sua forma. Eu quero ter os móveis, vou lá e vou fazer sem poder. Você vai lá, faz, parcela e tal. O certo é falar, Senhor, eu preciso disso, disso, disso. Ninguém faz isso. A pessoa vai lá e eu quero isso e eu vou fazer. Você faz até uma oração ou outra. Qual é o certo? Senhor, eu quero isso, 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 assim, assim. Coloca diante de Deus. Senhor, me dá condições. Senhor, se for da tua vontade. Sabe, lá em casa a gente sempre fez isso. Às vezes eu ficava 1 ano sem um móvel, sem um sofá. E aí eu falava, Deus, me ajuda, eu quero ter um sofá, eu quero tal sofá. Mas eu não posso, eu não vou, o sofá tá, sei lá, 5.000. Aí se eu pegar agora e parcelar na época 5.000 para comprar o sofá, eu sei, me ajuda e tal, tal. Eu sei que todas as vezes o sofá entrava em promoção de 5 e ia para 2. A mesa que eu tanto sonhei, depois de 1 ano, comprei a maçã, antes da mesa, orei, Senhor, está aqui, eu estou comprando a maçã da mesa, o enfeite da mesa, Senhor, está aqui. Orei. A mesa era um valor, entrou numa promoção maluca lá, eu comprei a mesa, meu Deus do céu, a mesa estava com 3.000, comprei por 1.200. Era a última peça lá, R$1.200. Vocês estão entendendo isso? E quando não, ganha. Então a gente, às vezes, vai lá, eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí vai lá, faz, aí depois se endivida, aí, puxa Deus, eu sou fiel na tua casa, eu dou o dízimo. Mas, na verdade, a nossa atitude, às vezes, gera uma situação. Então, tudo isso eu aprendi com essa consciência financeira. Amém? Vamos para o final, então? Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Nosso Pai se fez sacrifício supremo ao dar o seu Filho e o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós e agora, para que seus filhos sejam livres para servir. Eu vou resumir isso aqui. Você é livre. A gente às vezes se coloca debaixo de julgo. A gente pede emprestado para os outros coisas, a gente gasta, né, às vezes por precisar, achar que tal. Você é convidado para ser padrinho e madrinha. Você está sem dinheiro. Aí você se torna escravo porque você não consegue dizer não. E aí você vai ter um gasto de R$2.000. É isso, é aquilo. E o povo agora está exigindo que os padrinhos vá não sei o quê, né? Aí você vai lá. Se você não pode, vai lá e fala, eu amo vocês, deixa eu ser padrinho de consideração, eu vou fazer tudo que o padrinho faz. Mas no momento eu quero muito, eu amo vocês. Beija, abraça, joga para o alto, ajoelha. Mas não entre numa dívida para agradar alguém, porque você pode ficar escravo daquela situação e nunca conseguir sair. A pessoa vai fazer um aniversário e vai ser não sei aonde, você está sem o dinheiro para ir, você vai lá, pega emprestado para ir e tal, você vai, tomando decisões que depois Deus olha e fala, você está tomando suas decisões, entendeu? Financeiras. E aí, olha, bênção da obediência e maldição da desobediência. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, né, instruções, orientações que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, essa instrução que vocês estão recebendo hoje, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Quando você obedece, quando você aprende sobre isso, quando você muda a sua consciência, as bênçãos te seguem. As bênçãos começam a surgir, pessoas te abençoam, você ganha coisa, o mundo espiritual se move para te abençoar. Porém, se a pessoa fica na desobediência, quantas vezes eu, como pastor, como homem de Deus, eu falo, gente, não faz isso, gente, não se empolga, gente, não descobre a casa de Deus. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para dar o dízimo, mas viaja. Tudo bem, a pessoa pode viajar 30 vezes no mês, mas ela está desobedecendo a palavra. E eu não estou dizendo aqui sobre você é obrigado ou não a dar dízimo, não é sobre isso. Mas a pessoa ela não tem dinheiro para gastar, ela não tem dinheiro nem para abençoar o reino de Deus e a obra de Deus, mas ela está gastando. Então ela está desobediência. Então, olha aqui. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus,
não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. O estrangeiro que está no meio de ti se levantará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestarás. Ele te emprestarás a ele, e ele será por cabeça sobre tu, e tu serás por cauda. Ou seja, a pessoa que não entende isso, ela vai estar sempre por baixo. Ela pode curtir, ela pode sair, ela pode tirar onda com a sua cara no Facebook, mas ela vai estar toda endividada. Quando você entende isso, você não curte tanto quanto ela curte, mas você é livre. Quando eu entendi isso, talvez seja alto para você entender. Espero que esteja fácil para você entender. Quando eu entendi isso, eu parei de me tornar escravo para mostrar para os outros. Porque eu tenho que viajar, porque eu tenho que fazer isso. É bom viajar, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Se você pode, viaje. E de vez em quando é bom cometer uma loucurazinha, para você botar o pé na areia, o pé na praia, o pé lá no mato, para quem gosta, né, de andar em conexão com a natureza. Eu gosto, só não tenho tempo de ir, mas eu gostaria de fazer... aterramento, hein? Tem que tirar o sapato e pisar na grama e na coisa. Mas cadê que nós fazemos? É só piso aí, só sapato, fica aí. Depois fica cheio de doença aí, a gente não sabe. Tem que fazer conexão com a natureza. Tem que de vez em quando dar um mergulho na praia. Eu estou 3 anos sem ir na praia, olha, misericórdia. Então tem que dar um mergulho para renovar. Então não estou falando contra passear, pelo amor de Deus. Não, pastor prega contra viajar, para dar o dinheiro todo da igreja. Não quero isso. Eu quero que você se liberte de ter que fazer coisas porque todo mundo faz. Não, todo ano os outros viajam. Todo ano os outros fazem isso. Deixa todos os outros. Você não é todos os outros. Você não é todo mundo, né? Assim que a nossa mãe falava. E por quê? Brincadeiras à parte, para não ficar pesado, quando você obedece, as bênçãos vêm sobre a tua vida. As bênçãos te acompanham. Quando você desobedece, infelizmente, você vai de mal a pior. Um abismo chama outro abismo. E para a gente fechar, suposição do futuro. Quando a gente faz uma dívida, você está supondo o futuro. E você não sabe do futuro. Você não sabe de amanhã. Por isso que é importante você orar até para fazer uma dívida. Porque aí, Deus ele vai... Eu já tive situações que eu ia entrar numa dívida, numa situação que se não fosse eu ter orado e colocar diante de Deus, Deus me livrou de eu entrar naquele negócio, porque se eu entro, eu ia ter uma dívida eterna. Vocês estão entendendo? Então tem gente que vai e tal, a vida financeira já não está legal e a pessoa está querendo fazer mais coisas e criando mais coisas e não tem esse mesmo olhar para a obra de Deus e para o reino de Deus. Então qual é o certo? É você, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, tudo que eu tiver, eu vou te honrar, eu vou abençoar o teu reino, a tua obra, e o Senhor vai me abençoar. E aí não preciso explicar para você que Deus vai criar 1 milhão de coisas para te abençoar. Pessoas vão te abençoar, portas serão abertas, você vai ter crescimento, e até ideias, sonhos e coisas para você gerar rendas extras. E aí, atendei agora ao que hoje vou dizer, o que vós que dizeis. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá. Aqui fala sobre os homens. Você nunca fala amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Não. Se Deus permitir, farei isso ou aquilo. As pessoas não. Eu vou negociar, vou ganhar muito, vou fazer isso aqui. Não. Se Deus permitir que eu tenha isso. Por exemplo, se Deus permitir, eu vou viajar, se Deus me der condições, vida e saúde. É raro. A pessoa, não, vou viajar, hein? Vou meter o pé no final do ano. Aí sim, vai enfiar o pé na jaca, vai voltar endividado. Entendeu? Então tem que ter esse discernimento. Vamos ficar de pé? Quantos faltam, irmão Josias? Você viu aí? Oi? 2? Olha lá, ó. Então, um conselho sábado para a sua vida. Aí, ó. Tá vendo? Tem que fazer igual esse menininho aqui, ó. Viu? Acabou. Irmão, já passou da hora, irmãozinho. Mas tá bom, não tá? Show, isso aí. Sabe o que é isso? É o dom que Deus dá. Quando o ensino é dom, até criança entende o mistério. Vamos lá. Em vez disso, e não é meu, é de Deus. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então muda isso. Lembra que eu ensinei para vocês em um dos estudos a não falar meu dinheiro. É o dinheiro do Senhor. Mas ele me deu. Deu para você administrar. Vou meter o pau no meu dinheiro esse ano, vou ganhar muito? Não. Senhor, vou entregar 10% ao Senhor, vou dar a oferta, se tiver um dinheirinho ali sobrando, eu vou dar uma oferta de gratidão, mas me ajuda e me ensina a administrar o restante. Aí vocês vão ver. E por último,
para você aí ter uma liberdade financeira e espiritual. Em vez de presumir sobre o futuro, devemos confiar em Deus e buscar a sua vontade em nossas decisões financeiras. Eu aprendi isso também. A perguntar para Deus, não é que você vai ficar tudo, vai comprar uma bala, pergunta para Deus, não é sobre isso. Senhor, o senhor quer que eu chupe uma bala? Não é isso. São decisões que podem afetar. Eu até tenho isso como princípio. Eu não quero tomar nenhuma decisão financeira que vai afetar a minha família. Entendeu? Então, quando você tem essa consciência, você para de fazer besteira. Ninguém acha que fazer uma festa é besteira. A pessoa sempre acha que é bom. Mas, às vezes, naquele momento, pode ser uma grande besteira. Ninguém imagina que comprar um carro seja uma besteira. Mas talvez naquele momento seja uma grande besteira. Eu já comprei carro há 25 anos atrás, comprei, paguei as primeiras, depois não consegui pagar mais, tive que entregar o carro e o dinheiro que eu paguei, perdi. É sobre isso. Então, Deus quer que você conquiste, que você tenha carro, que você compre sua casa, que você seja abençoado, que você prospere, mas primeiro a sua consciência financeira tem que mudar. E a partir daí, você vibrando nisso, Senhor, me ajuda, me controla, tira de mim o desejo de comprar, de gastar, a impulsividade, a compulsividade. Senhor, eu quero viajar, me dá condições, eu quero viajar para Dubai. Mas primeiro eu quero embasar minha família, eu quero conquistar algumas coisas. E o Senhor me faz prosperar, me abençoa, me dá ideia, me dá sonhos, me dá projeto, abre portas, que eu passe num bom concurso, seja qual for o teu sonho, peça para Ele, porque aí olha que papo diferente você está tendo. Ao invés de falar assim, vou esperar o final do ano, você resolver para onde eu vou. Eu vou para não sei para onde. Só que você está com o mesmo dinheiro de sempre, só vai ganhar um dinheirinho a mais. Não, esse ano eu vou fazer uma festa que não sei o quê, tal. Ok, mas o que você ganhou além para fazer isso? Então, eu peguei ali eu já tive um amigo que ele ganhou a rescisão dele. Ele junto comigo, ele foi demitido perto da época que eu também saí. Eu peguei 10 vezes mais do que ele. E eu falei, na época, a pastora, né? Falei, dei o cartão na mão dela do débito, onde estava o dinheiro. Acho que o gerente ficou até assustado. Nunca tinha entrado dinheiro naquela conta, assim, né? Ele ficou até preocupado. Quase me ligou, falou, está acontecendo alguma coisa? Falei, vai lá e compra tudo que você puder, porque agora é o momento e tal. Aí a irmãzinha foi lá e comprou 2 peças de roupa. Eu dei glória a Deus, aleluia, tal. Esse amigo não. Ele pegou o dinheiro todo. Aí a rescisão que eu recebi, eu investi. Eu fiz outras coisas, principalmente para o reino e para a obra de Deus. Ele não. Ele se empolgou. Toda vez que eu ligava para ele, tá onde? Estou aqui no Cepa, comprando uns negócios aqui. Aí ele foi reformar o banheiro dele. E banheiro você sabe que não é barato. Ele botou o vaso triangular, a tampa que desce automática, chuveiro, 3 chuveiros em um só, irmão. Jogava jato para lá, para cá e um para a pessoa. O para lá, para cá, não sei para que era, né? Um para lá, outro para cá. Não, tô brincando, os 3 era para cá. 3 jatos e botou não sei o quê. E eu tocava assim, o negócio virava. Eu falei, beleza. Ele gastou o dinheiro todo dele num banheiro, numa reforma. Fim da história. Ele não conseguiu terminar a reforma. O dinheiro acabou. O banheiro ficou pela metade. E ele ficou sem dinheiro nenhum. Enquanto que eu tive um outro pensamento. Porque eu sou bom? Não. Porque eu estudei e aprendi sobre isso. Falei, Senhor, me ajuda. Eu não estou rico nem milionário porque ganhei uma rescisão. Eu tenho que ter sabedoria para gastar, entre aspas, investir esse dinheiro. E é isso que falta na gente. Falta esse entendimento. Pegou no dinheiro grande, não se sinta rei, não. Senhor, e agora? Eu nunca vi ninguém ter medo quando pega dinheiro, né? Essa é a verdade. Você tem que falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Se depender de mim, eu vou querer ajudar, vou dar para todo mundo, vou gastar, vou comprar isso, vou comprar aquilo, e eu vou perder tudo. Me ensina, me dá sabedoria, me dá entendimento, me mostra onde eu vou investir isso aqui, onde eu vou fazer, o que eu vou fazer. Aí é incrível. O Espírito Santo ele vai te dando sabedoria, te dando calma, que a gente fica meio, ai meu Deus do céu. É igual criança, você dá o dinheiro na mão da criança que a gente já quer comprar bala, quer comprar coisa.
Ele vai, irmão, ainda bem que não existia Shopee nessa época, que se existisse Shopee eu estava perdido, irmão, que eu ia comprar tudo de 30 centavos, 50 centavos, 10 centavos, R$1, R$5, R$30, quando vê, R$1.000 só de Shopee. Então, que você tenha essa consciência em nome de Jesus, tá bom? Na semana que vem vai vir uma pessoa convidada aí, vai vir lá de Dubai. Eita, aleluia, vai ensinar como viver em abundância, tá bom? Só de oferta que eu vou dar para essa pessoa, que ela vem de longe, irmão. Tô brincando, mas eu vou estar aqui também, mas eu quero aprender dessa pessoa, essa irmã que vai ministrar o estudo. Antes de eu ser professor de escola bíblica, eu ficava olhando as aulas que essa pessoa dava e bebia da fonte dela, e hoje eu vou ter o privilégio dela estar aqui para ajudar a gente a entender como viver em abundância. Então ela vai ficar um período nos ensinando sobre isso, depois eu retorno, volto com um estudo sobre finanças para abençoar, tá bom?